abastecido. Já está ali, 200 miliamperes. Muito bem. Próximo, letra B. Corrente de fase no primário. 115 milhões. Corrente de fase no primário. A corrente de fase do primário, né, eu calculo a partir da corrente de linha do primário. Como o fechamento aqui é triângulo, a minha corrente de fase não é igual à corrente de linha. A corrente de fase do primário vai ser a corrente de linha do primário dividido por raiz de 3. Exatamente. Certo? Então, substituindo aqui, ó, eu tenho que a corrente de fase no primário vai ser a corrente de linha no primário, está aqui em cima, é 200 mil. O que eu escrevo aqui? 200 vezes 10 a menos 3 sobre raiz de 3. Fazendo os cálculos aí, a minha corrente de fase no primário dá 115 miliamperes. Isso. Eu fiz em miliamperes. Tá certo isso? Tá. Eu acho que tá. Temos que ter certeza. O cálculo é 200 exponencial menos 3 dividido por raiz de 3. Aí quando eu uso engenharia na calculadora, né? Porque dá 0,15, né? Mas você jogou para engenharia. Ah, sim. 115 milhões. Ô professor, aqui a questão aqui, do fase, eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, 150, que é a soma das duas estrelas, né? Do primário e do secundário. Aí eu vi que deu 50. Aí eu fiz 50 vezes. Alguma dificuldade nessa conta aqui na calculadora? Como é que você faz isso aqui na calculadora? 200. Tem uma meta que é o x, né? 5,5, que repete assim. São iguais. Menos 3. Estrela é igual. E agora? Dividido por raiz de 3. É isso? 0,1. Item C. O item C é a corrente de fase do secundário. Corrente de fase do secundário. Como é que eu calculo a corrente de fase do secundário? Vou colocar 50 vezes. Eu vou tomar por base a corrente de fase do primário. Perfeito. Isso, vai fazer as espiras. Preciso saber a relação de transformação, né? Vou fazer um cantinho aqui, ó. De fase do primário. Mas aqui Exatamente. Então, para eu achar a relação do transformador, eu faço o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário, que é 50 mil por 1000. 50 espiras. mas o 115 é a de fase. É a de fase. Mas é onde você vai pular, não vai pegar direito. Ah, por isso que então ele tá certo. Eu fiz a de Pelo A, vale 50, correto? Mas também não tá certo o pensamento. Muito bem. Já tenho a relação do transformador, que é 50. O meu número, a minha corrente de fase no secundário, como é que é? É a corrente de fase do primário vezes A. Então fica corrente de fase do primário vezes A. Tá certo isso? Não? Substituindo com os valores. A minha corrente de fase no secundário vai ser a corrente de fase do primário, vocês acabaram de fazer, o 115 mil. 115 vezes 10 a menos 3 vezes o A. 50, não é isso? Então a minha corrente de fase no secundário, quanto é que dá isso aí, por favor? 5,7. 5,7.
5,7? 5,7 o que mesmo? Ampere, porque é corrente. Confere aí, por favor, tá certo isso aí? Tá. Legal? É o que eu tinha confundido, professor. Quando foi fazer a corrente ali, eu tinha feito com a corrente de linha. Não. Corrente de Legal, linha, entendi. entendeu? Aí por isso que deu aquele Deu valor diferente, né? valor diferente. Não, mas ela não é quadrada, não, professor? Aqui? Nesse trecho aqui, a gente está relacionando corrente de fase com fase, então não entra a raiz de 3. Quando é de fase com fase, só entra o A. Né? Só entra o A. Vou fazer aqui, ó. A é igual dB sobre V VS ou IS sobre IV. Né? A gente está usando essa relação. O A é igual à corrente do secundário dividido pela corrente do primário. Como a gente precisava isolar o secundário, ficou a corrente do secundário, o do primário a gente já tinha, que era o item B. Né? Esse aqui a gente já tinha, aí a gente veio aqui. Então, para achar o do secundário, eu fiz. Tá? Legal? Bacana? Olha lá. Faltou a corrente de linha no secundário. Eu já estou no secundário, porém eu tenho a de fase. E tem a de fase que era achar de linha. É a mesma de. A linha é a mesma de fase. Aqui no meu secundário a corrente de linha é igual à corrente de fase, é isso? Por quê? Porque o fechamento é estrela, né? A mesma corrente que passa aqui, ó, é exatamente a que vai passar aqui, né? Aqui é fase, aqui é linha, estou vendo ali que é a mesma corrente, elas são iguais, né? Então, o item D, que seria a corrente de linha no secundário, eu posso escrever tranquilamente que ela é igual à corrente de fase no secundário, né? Portanto, a corrente de linha no secundário é esse mesmo valor aqui que vocês já calcularam, 5,7 amperes. Tudo bem? Algum valor diferente disso? 5,75? Só um detalhe, o valor dessa multiplicação aqui, ó, ele dá 5,75, correto? Tudo bem? Não sei se alguém aplicou aqui algum critério de arredondamento, mas na anotação de engenharia, né, a gente pode trabalhar aqui com 2 casas decimais, tá bom? Na verdade até 3, mas vamos trabalhar com 2 aqui já. Não, eu quero ser a partir de 0,1 centavo. É a partir de 0,1 centavo. Tudo bem. Tudo bem? Nessa primeira questão, eu vou dar um tempinho aí, talvez alguém esteja corrigindo alguma coisa, talvez esteja ajeitando alguma coisa, mas quem já terminou já vai dando uma olhada no 2 ali. Ok? O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo um único item. Olha lá. Estou pedindo, determine a corrente de linha no primário do trafo abaixo. O primário é aqui, né? Eu quero a corrente de linha, ou seja, eu quero a corrente que está chegando aqui, né? Que está alimentando esse trafo aqui, né? Então o que eu peço é a corrente de linha no primário. É isso aqui que eu estou pedindo. Vamos ver o que a gente sabe sobre correntes aqui. Eu informei mais alguma outra corrente nesse circuito? Não. Você tem que fazer a tensão dividido pelo 60 ponto, que é o número de espiras.
a gente vai achar a tensão do secundário, né? A gente acha a tensão do secundário, acha a corrente do secundário para achar a corrente do primário. Mas veja bem, eu acho bacana. Então, se eu vier com as tensões, como que eu vou conseguir uma corrente? Porque aí você faz corrente dividida pela resistência. Legal. Só vai haver corrente, professor, se o circuito estiver fechado, né? Nesse caso existe, né? O circuito vai estar fechado porque tem carga, né? Aí naquele anterior eu não mostrei o que tinha para cá, mas para ter corrente aqui, de verdade, tinha que ter mais alguma coisa, né? Então, está correto. O que você precisa fazer é conhecer o valor de tensão em um dos resistores ou em qualquer outro ponto aí, e aí eu tendo a tensão do resistor, tenho a resistência do resistor, eu acho a corrente do resistor. Achando a corrente em algum ponto desse troço aqui, eu consigo ir voltando e chegar até onde eu preciso lá. Tudo bem? Então, o seu desafio inicial é conhecer o valor de tensão que vai ser aplicado em cima de um resistorzinho desses aqui. Professor, não são 3? Sim, são 3. Mas tudo aqui é 3, né? O que eu analiso para um vale para tudo, certo? Professor, a questão ali, ó, é tensão de linha do primário, que é 13.200. Eu tenho que achar a tensão de fase do primário também? Ó, o que eu preciso... É igual, né? É igual. O que eu preciso... Ah, é verdade. Ó, o que eu preciso agora, né? Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, se eu tivesse lá na mecânica, o que eu preciso agora é cortar a barra de ferro. Como que eu vou cortar a barra de ferro? Precisa ver. O que nós precisamos agora? Conhecer a tensão em cima do resistor para desenrolar esse negócio, né? Achar uma corrente e com essa corrente eu voltar e voltando as correntes aqui até chegar aqui, certo? Então, como é que eu conheço a tensão dele lá? A tensão que eu conheço está do outro lado do circuito, está aqui. Eu preciso saber essa aqui. Aliás, pessoal, essa carga aí, ela está fechada em estrela ou em triângulo? Estrela. Estrela, né? Cuidado com isso aí. Vamos tentar fazer?